Prefeito Japim, a primeira etapa aí para a sua volta ao cargo já foi cumprida. O Tribunal de Justiça deu ganho de causa por hora numa liminar. O senhor ainda não entrou na sua sala, por quê? Primeiro que eu encontrei essa sala trancada e não apareceu nenhuma pessoa para abrir essa porta para mim até agora. Então, qual foi as medidas que nós tomamos a partir desse processo? Chamamos nosso advogado, nos dirigimos até o processo, ao aspecto jurídico, estudar juridicamente o que estava acontecendo. Tá? Fizemos um boletim de ocorrência justamente para preservar os nossos direitos, que nós não estamos arrombando nenhuma porta. Estamos entrando em contato com a Justiça para que um oficial de Justiça venha aqui trazer essa decisão que você acabou de falar para a presidência da Câmara, que é a presidência da Câmara que vai autorizar esse processo, e nós queremos trabalhar de uma forma política, amigável, com todos os vereadores, para justamente mostrar que nós não estamos interessados aqui em nenhum processo de discórdia. O que o Dr. Japim está com vontade, justamente com as pessoas que o apoiaram, que o apoiam e que vão apoiar, é governar Campo Limpo Paulista. E por isso que eu conto imensamente com o trabalho dos vereadores para poder fazer isso. Quando houve a sessão de cassação, teriam acontecido algumas irregularidades. Quais foram? Olha, o nosso setor jurídico já fez todo digamos assim, uma lista das imensas irregularidades que aconteceram. Essas irregularidades foram resumidas num documento e foram entregues à primeira instância. Numa primeira fase, ela não deu urgência para que isso fosse analisado. Então, por isso, nós fizemos um agravo, que foi para a segunda instância. O desembargador julgou procedente a nossa reclamação, daí ter dado essa liminar que você acabou de mencionar, e lá tem toda a documentação que fala por que nós achamos as coisas que foram irregulares. Agora, nós estamos esperando que os juízes de primeira instância e de segunda instância façam o julgamento, o mérito disso, para a gente continuar administrando a cidade de Campo Limpo Paulista. Bom, quando o senhor saiu, por força de um decreto, uma lei da Câmara, o senhor foi exonerado juntamente com os demais secretários. Todos voltam? A princípio, todos voltam. Mas como eu estou falando, e já falei agora há pouco, a gente precisa trabalhar numa harmonia. Eu não posso ser totalmente o dono da verdade quando tem pessoas que me julgaram dizendo que eu estava cometendo coisas que eles não estavam aceitando. Então, o que eu falo para você é o seguinte: nós vamos conversar com os vereadores, nós vamos trabalhar junto com eles, tá? Nós já temos uma boa quantidade de vereadores que está apoiando a nossa iniciativa, e eu tenho certeza que a maior parte dos meus secretários continuará. Porém, eu não quero entrar em nenhum ato de discórdia com o vereador para justamente o quê? Eu preciso deles para ter uma coisa chamada um aspecto de governança, uma governabilidade para a cidade de Campo Limpo Paulista. Eles não podem impedir o que eu estou fazendo, porque a cidade fica com problemas. E, ao mesmo tempo, eu não posso contrariar muitos interesses dele, por que razão? Eles estão diante do contato mais direto com a população, e isso está trazendo para eles algumas informações que sugerem a necessidade de modificação. Então, nós vamos sentar junto, vamos aliar todos os pontos positivos e negativos, mas eu quero crer que vai predominar a maioria dos nossos secretários. Bom, há comentários na cidade de que, politicamente, quem estaria até ajudando esse movimento que culminou com a sua cassação naquela sessão de segunda-feira, teria sido o vice-prefeito, que ele está rompido com o senhor desde maio, é isso? Perfeitamente. Olha, eu vou me dar o luxo de não criticar o trabalho de uma pessoa que não está, digamos o seguinte, próxima ao meu governo. Eu entendo o seguinte: nossa cidade tem uma tamanha quantidade de problemas que eu não posso prestar atenção se tem uma pessoa que está alimentando um processo de cassação contra a minha pessoa. Eu tenho que mostrar o meu trabalho, a cidade tem que entender o meu trabalho para ela falar a seguinte coisa: olha, o Japim está certo, ele tem que governar dessa maneira, ele não tem que ceder a esses caprichos, tá? E, ao mesmo tempo, eu preciso fazer uma economia na cidade, uma economia levando em conta a austeridade que o município precisa. Então, com isso, automaticamente você gera alguma animosidade.
porque muita gente que colaborou comigo na minha campanha achou que deveria entrar na prefeitura e também continuar administrando comigo. Eu não tiro o mérito disso, eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente poder trabalhar na cidade em termos de governança. Mas eu entendo o seguinte, a caixinha, ela está vazia, o nosso orçamento é curto, não cabe tanta gente. Então eu tenho que fazer uma maneira de trabalho onde tenho um processo administrativo com determinado número de comissionados para dar direção a um trabalho do prefeito. Eu não posso ultrapassar essa caixinha e fazer uma gastança, uma festança pública. Tá? Eu entendo que todos os nossos cargos comissionados têm que vir aqui para exercer um grande trabalho, como você pode presenciar naquele povo que está ali fora. A grande maioria que está ali, se fosse apenas pessoas que viessem ganhar alguma coisa, já teriam ido embora. Aquelas pessoas estão vindo aqui, estão presentes aqui, porque eles querem trabalhar pelo desenvolvimento da cidade de Campo Limpo Paulista, mas mais do que isso, para fazer uma coisa que nós temos falado constantemente na minha campanha eleitoral e agora. Nós vamos cuidar da nossa gente. A nossa plataforma de trabalho é essa, cuidar de Campo Limpo Paulista, cuidar da nossa gente. E com isso, muitas vezes, com essa premissa, eu arranjei alguns inimigos políticos. Eu entendo que eles poderiam também rever as suas posturas e perceber o seguinte, nossa cidade precisa crescer, se desenvolver, porque tem quase 82 mil pessoas dependendo do trabalho que é executado aqui no Paço Municipal. Só para informação, qual que é o orçamento da Prefeitura neste ano? A previsão nossa é que chegue por volta de 180 milhões de reais. Certo? A gente está trabalhando em cima disso daí. Só que vai depender muito das circunstâncias do governo federal e do governo estadual. Nós temos notado, por exemplo, que o governo estadual tem trabalhado num conjunto com os municípios. O governo estadual tem trabalhado no aspecto de um pacto federativo. Já o governo federal, não. O governo federal tem rompido um pouco, tem se distanciado bastante dos municípios, e essa é uma queixa de todos os municípios que você vai encontrar pelo Brasil. Dos 5.750 municípios, todos vão reclamar que o governo federal está se distanciando demais dos municípios. Então, eu quero crer que esse equilíbrio vai fazer valer, chegar a esses 180 milhões. Só que nós temos um outro problema. Nós temos 180 milhões de orçamento e quase 100 milhões de dívida. Então é uma coisa bem difícil de você olhar esses números para a gente poder trabalhar em termos de prefeitura, sabe? Em termos de cargos, de aumento salarial dos funcionários públicos, tá? De investimento na cidade. Então é uma equação um pouco mais difícil de ser executada, mas para isso que eu estou com meus amigos bons gestores para poder fazer a execução de um bom projeto para a cidade de Campo Limpo Paulista. Para encerrar, o senhor voltando, todos aqueles projetos que estavam em andamento continuam, como o consórcio de saúde? O consórcio municipal de saúde é um projeto inicial, mas que foi muito mais, desenvolvido pelo prefeito de Jundiaí, o Luiz Fernando. Eu não critico o consórcio, mas o consórcio acontece uma coisa que é o seguinte: se você dentro de um consórcio, você tem um dos elementos muito forte, muito grande, os municípios pequenos passam a ser pagadores desse consórcio. Então a gente passa a pagar Jundiaí. Não que Jundiaí não mereça pagamento. Eu penso de uma outra maneira. Eu penso que a gente deveria fazer uma gestão pública do nosso hospital, através de uma fundação pública de direito privado, que foi aprovada na nossa Câmara Municipal, tá? Isso já está lá, foi aprovado pelos vereadores em maioria, né? E qual que é a grande diferença disso? Numa fundação, quem administra é a cidade. Num consórcio, é um coletivo. Se esse coletivo for homogêneo, tudo ótimo. Se esse coletivo for heterogêneo, predominará os interesses do mais forte. E com isso, nós vamos cada vez mais pagar para Jundiaí executar serviços. Eu quero criar aqui em Campo Limpo Paulista a possibilidade de executar serviços que Jundiaí já está executando, mas eu quero poupar Jundiaí da execução de serviços de alta complexidade, de raio-x de alta complexidade, laboratório de alta complexidade, UTI. Eu tenho possibilidade de criar isso com essa fundação. E com isso, nós mesmos vamos administrar isso daí e a gente abre a
a porta dessa fundação para que outros municípios ingressem. Porém, nós temos que fazer um processo seletivo, porque nós não podemos ter um grande distanciamento econômico dos municípios. Senão, Campo Limpo Paulista, nessa fundação também não vai dar certo. Tem que ser bem homogêneo o negócio. E aqui, na nossa região, tem cidades homogêneas que são capazes de entrar nessa fundação para que isso venha trazer uma benfeitoria muito grande para esses municípios e para nós. Tá bom? Muito obrigado.